Glória a Deus! Com essa unção maravilhosa, a gente tem então o nosso tema da semana, reconstruindo os muros. Deus está nos chamando para reconstruir verdadeiramente os muros da nossa Jerusalém espiritual, reparar as suas portas, para que internamente possamos fortificar a cidadela, as verdades de Deus, os padrões eternos dos céus dentro do nosso coração. Vamos abrir a nossa Bíblia. Tô com a minha voz meio ruim, perdão, uma faringite me pegou de jeito aí, mas já tô tratando, né? Mamãe tá lá em casa fazendo um chazinho, vai ficar melhor. Neemias capítulo 2, a gente vai ler alguns versículos, fica com a tua Bíblia aberta aí. E a palavra de Deus diz assim, ó. Porque a gente conversou ontem um pouquinho, que quando o rei perguntou para Neemias assim, Neemias, por que você está triste? Olha só. O rei me disse, versículo 2, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por que Neemias temeu? Porque ele tinha que pensar muito bem no que ele ia responder. E essa é a nossa palavra do dia. Um homem de respostas. Eu estava conversando com a Suelen aqui. E a gente precisa dar muitas respostas no dia a dia, né, Suelen? Respostas para Deus, respostas para nossa família, respostas para as circunstâncias. E nesse tempo, Neemias tinha que dar uma resposta única. Ele não podia dar outra resposta senão uma só. Então ele tinha que ter o quê? Sabedoria. A gente falou ontem. Antes de ele dar essa resposta, e é uma coisa muito importante, porque a palavra depois de lançada, ela é uma sentença. E depois que você lança, ela vai ter uma consequência. Ela não tem, ela vai retornar para você com a consequência daquilo que você lançou. Então Neemias, lá no versículo 3, disse assim, ó. Então lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então, diante do rei, Neemias reconheceu o estádio de desolação de Jerusalém, que tinha sido parada a sua reconstrução por esse mesmo rei, há muitos anos atrás, lá no livro de Esdras. Mais precisamente é Esdras 4, do 19 ao 22, se você quiser dar uma olhadinha aí na sua casa. E ele foi buscar em Deus, então, que é o que a gente tem que fazer. Antes de qualquer coisa, quando você vai lá, você vai gravar o CD, você falou muito o terceiro CD, né? Senhor, eu quero ter experiências. Eu preciso entender, eu preciso amadurecer melhor para dar uma resposta maior para o reino de Deus. E o propósito através do qual eu nasci, porque eu nasci para um propósito. Isso é um fato. Eu nasci para adorar a Deus. Eu nasci para levar o reino de Deus através do dom e do talento que Ele colocou na minha vida. E através do meu testemunho. E foi o que aconteceu com Neemias. Até então ele era um copeiro. A partir daquele dia, quando ele deu a resposta sábia, porque ele estava, como nós falamos ontem, ele entendeu a hora e o lugar onde ele estava colocado. E às vezes a gente somente vai reconhecer isso muito tempo depois. Ou seja, no tempo oportuno, porque Deus nunca erra. E a gente é como flecha, ora está na aljava, ora está onde? Na tensão do arco. E a tensão do arco é brabo, né? Mas é necessário. A Suelen estava falando aqui, eu passei por algumas situações, mas eu precisava passar por aquilo. Eu preciso passar. É a tensão do arco. Para que então a flecha seja lançada com força, velocidade e precisão, né? Para alcançar o alvo. Porque Deus tem um alvo para todos nós. E o alvo de Neemias era reconstruir a cidade de Jerusalém. Reconstruir os muros, reconstruir as portas, a honra da nação. E Deus está chamando você, meu querido, minha querida, para ser um homem e uma mulher de resposta na sua família, na sua sociedade, na sua igreja, na política, em todas as circunstâncias. Deus nos chama para ser homens e mulheres de respostas. E é importante que nós tenhamos a revelação dos céus no tempo aceitável, para que nos tornemos respostas. Por isso que Neemias orou a Deus. Deus, o que é que eu faço? Não posso dar qualquer palavra para o rei, porque o rei, ele espera a resposta. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, eu digo assim, porque até o desejo de adorar vem de Deus. Com certeza, né? Isso é verdade. Até ele coloca o desejo. Por quê? O pastor Luiz fala muito isso assim, que é a desculpa esfarrapada que Deus achou, adorar Ele para ter a gente mais perto dEle, para ter a gente mais sensível para ouvir a voz dEle.
E Neemias estava sensível para ouvir a voz de Deus. E a sabedoria e a submissão dele, enquanto copeiro do rei, o habilitaram, o comissionaram e o liberaram com êxito para a sua missão. E ele respondeu ao rei com humildade e obediência. Foi o que a gente falou ontem. Ele então foi eleito governador, de copeiro, ele foi lá para governador. O rei então comissionou ele a governador, deu cartas para ele passar por todos aqueles reinos ali. Por quê? Porque ele respondeu sabiamente, condicionando a resposta dele à direção de Deus em oração. É por isso que muitas vezes você homem, você mulher, não tem êxito, porque você não ora. E quando a gente não ora, a gente vai na força do nosso braço. E a força do nosso braço tem uma limitação. Depois disso, e Deus não vai entrar, Deus não arromba a porta. Ele bate na porta com educação e diz assim, posso entrar? Né? E aí então, ele vem habitar na nossa vida. E é isso que o reino dos céus precisa hoje. Ele precisa de você, sabia? De homens e mulheres que respondam com sabedoria e convicção ao chamado. E sabe o que aconteceu? A gente ainda vai ter mais 2 ministrações essa semana a respeito desse tema. Mas a honra da nação foi restaurada, Neemias cumpriu o seu propósito e o reino de Deus foi instaurado, né? Então Deus chama a mim e a você, nos chama como levitas, nos chama como pregadores, nos chama como pais, como mães, como esposos, como esposas, porque se o seu ministério não começar na sua casa, ele não vai se estabelecer fora dela. Então ela começa aí, dentro da sua casa. E eu quero, junto com a Suelen, nessa manhã, nós vamos orar. Nós vamos orar para que essa força, né, Suelen, seja ministrada no nosso coração e na nossa vida. Porque Deus está nos chamando para ser governadores nesse tempo e para ser homens e mulheres de respostas sábias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos clamando nessa manhã por todas essas pessoas que estão junto conosco e clamando por nós mesmos previamente. Porque o Senhor tem nos chamado, Pai, para sermos homens e mulheres de respostas. Para sermos, porque a Tua palavra diz que Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ou seja, o Senhor nos colocou como governadores, com senhorio nesta terra. Então, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá submissão e humildade suficientes para responder com a graça necessária diante dos chamados que o Senhor tem nos colocado todos os dias, diante da sociedade, da igreja, da nossa família. Nós nos colocamos, Senhor Jesus, como reparadores de roturas nessa manhã, para que a verdade dos céus seja externada e estabelecida através das nossas vidas. Recebe, Senhor Jesus, a nossa convicção e a força do nosso posicionamento nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Jesus. Toda honra, majestade e poder, só Tu és digno, meu Senhor. Toda a terra se prostrará diante daquele que é Rei, e toda língua confessará quem Tu és.
que bênção, que voz doce. E realmente assim, ó, eu oro a Deus para que o Senhor te leve a voos muito mais altos, porque a gente precisa de moças assim, novas, de jovens que verdadeiramente nessa geração coloquem a sua vida a serviço do Rei, né, minha querida? Amém. Como é que a gente faz para conversar com você, levá-la na nossa igreja, né, Suelen? Mônica é o 047 3344 4729. Aí tem o Facebook, Suelen Carita. Lembrando que é um L, 2N, o pessoal às vezes confunde e não acha, né? Suelen Carita, tem o Twitter também, Suelen Carita. O pessoal pode estar curtindo a nossa página lá. Eu até estive curtindo a página ontem, lá tem alguns vídeos e tal, né? Negócio bem legal mesmo. Mandar um abraço lá pro papai e pra mamãe, né? Com certeza. Eu trazer eles aqui um dia aqui no devocional para adorar a Deus. Vai ser um prazer. Glória a Deus. Muito obrigada pela sua presença, prazer, querida. amada. Gente, assim a gente vai terminando o Devocional Intimidade de hoje. Se você quiser mandar aí o seu recadinho, o seu testemunho, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Você também pode entrar no nosso site www.tvmca.com.br e assistir a nossa programação ali online, né? Tempo real, o dia todo. Uma programação abençoada para o seu coração. Olha, foi muito bom estar com você. Amanhã a gente está aqui de novo com adoração, com vida de Deus e continuando o tema Reconstruindo os Muros, ó. Um beijo no seu coração e até amanhã.